e colocamos já o tema suicídio, uma visão humanista. Por quê? Desde a Idade Média, especificamente em 1737, ainda era Idade Média, ou final dessa Idade Média, um pesquisador chamado Desfontaines, ele criou esse termo suicídio. Ele trabalhava com seres humanos? Não. O Desfontaines era um botânico, ele trabalhava com plantas. No entanto, ele começou a perceber a necessidade, já àquela época, de perceber que tinham pessoas que tiravam a própria vida. E isso é interessante porque era uma preocupação que não era só do humanista, do médico, das pessoas que se vinculavam ao tratamento de outras pessoas, mas era uma preocupação da sociedade como um todo. E aí Desfontaines ele cria esse termo, originado do latim, e aí a gente vê que sui é si mesmo e quedaris, ação de matar. Então era a ação de matar a si mesmo. E isso Desfontaines ele deixou bem claro na criação da sua terminologia. Hoje em dia ela abrange algo mais. Ela aponta para uma necessidade de busca da morte. Eu busco a morte como meu fim último, como a minha cartada final, tendo em vista o sofrimento que me é infligido. Tá certo? Quando a gente olha um pouco mais atrás na história, nós vamos ver já na Grécia Antiga. A Grécia Antiga ela foi o berço da civilização do ponto de vista cultural, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista inclusive da ciência. Alguns matemáticos ainda hoje lidam com os teoremas, com os axiomas que foram originados naquela época e tentam desvendar o porquê de tanta inteligência, o porquê de tanta visão naquele momento. E na Grécia Antiga nós vamos ter que os suicídios eles poderiam ser autorizados ou não autorizados. E o que era necessário para ter ou não essa autorização? Era necessário se passar pelo Senado. Tinham pessoas mais velhas, pessoas mais experientes, onde você levava a sua casa. Não, eu quero morrer. Sim, beleza, você quer, mas por quê? Por que você quer morrer? Qual que é o teu objetivo em tirar a vida corporal? A pessoa apresentava os seus objetivos e a partir daquele momento o Senado discutia se ela podia ou não retirar a vida. Caso sim, ele tinha todo o direito, sem dor na consciência nenhuma, porque teve uma aprovação maior, de uma instância maior dentro daquela sociedade greco-antiga. Entretanto, na Roma, tá certo, os conceitos eram muito parecidos. Tinha essa análise de caso. E aí nós vamos ter uma parceria entre essas duas civilizações. Se nós formos ver e buscar na história antiga, nós vamos ter filósofos como Sócrates, né, que tomou cicuta, não é verdade? Ele foi condenado? Não. Na realidade, a história crítica fala que o Senado deu a autorização para que ele pudesse se defender. E quando ele chegou lá no Senado, ele começou a ironizar todo o Senado. Ele não se defendeu, ele ironizou. Olha, vocês são muito idiotas, vocês não sabem o que estão falando. Vocês se reúnem para falar de filosofia, no entanto, não falam de filosofia. A filosofia quem está criando sou eu. E aí o que aconteceu? O Senado disse, não, beleza, já que nós não sabemos filosofia, fique autorizado a tomar a cicuta. E só simplesmente pegou o copo de cicuta e tomou. Ele não foi obrigado a tomar. Foi dado o direito dele de se defender. No entanto, ocorreu uma ironização dele. E ele pegou, ele não foi forçado, ele pegou por livre e espontânea vontade a tomar o copo de cicuta. E nisso é o quê? Suicídio. Suicídio na Bíblia. E tem, e muito. Tá certo? E aqui não vai uma crítica, não vai apenas uma colocação de um fato. Nós não vamos ler todos, são muitos fatos. A gente vai pegar alguns só. 1 Juízes, capítulo 9, versículo 54, o caso de Abimeleque. Então chamou logo ao moço que levava as suas armas e disse-lhe, desembanha a tua espada e mata-me. Opa, caso de suicídio. Eu estou pedindo para alguém me matar, já que eu não tenho as forças próprias para isso. Mas eu pedi inicialmente. E uma mulher,
para que não se diga de mim, uma mulher o matou, e o moço o atravessou, e ele morreu. 1 Juízes, capítulo 16, versículo 30, Sansão. E disse Sansão, morra eu e os filisteus. E o que foi que Sansão fez? Ele simplesmente empurrou as colunas, caindo em cima das pessoas e em cima dele todo o templo. Tá certo? Então nós vamos ver aí que o próprio Sansão também cometera o suicídio. E a gente ainda não tinha percebido esse detalhe. Porque quando nós voltamos para o conceito que é suicídio, sui si mesmo. Caederes, ação de matar. Ele aponta para a necessidade de buscar a morte. É uma necessidade que esse indivíduo está tendo de buscar essa morte. Vai ter também lá em 1 Samuel, vai ter também em 2 Samuel, 1 Reis, 1 Macabeus, 2 Macabeus, mais uma vez 2 Macabeus, Tobias e por último Mateus. Embora haja uma controvérsia se Judas cometer ou não suicídio, tá certo? As escrituras que nós temos na atualidade, principalmente as que são traduzidas por João Ferreira de Almeida, um dos tradutores que são considerados mais fidedignos nas traduções que nós temos, ele aponta o seguinte, Mateus capítulo 27, de 3 a 5. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependimento às 30 moedas de prata, aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo, peguei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa? Isto é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Tá certo? Então nós vamos ter também casos de suicídio na Bíblia, embora a nossa visão não tinha sido ainda despertada para perceber esse fato. Um outro momento é quando nós temos os cristãos, os antigos cristãos se atirando na fogueira aos leões. E aí nós temos dois momentos do ponto de vista histórico-científico. Quando nós temos que o cristão ele esperava o leão ou esperava ser empurrado nas fogueiras, não era suicídio, era um assassinato. Quando ele se atirava na fogueira, quando ele se atirava aos leões, no intuito de buscar a morte, nós temos um ato de suicídio. Mesmo os antigos cristãos, eles também cometeram suicídios, embora a gente não tinha talvez despertado para essa realidade. Na Idade Média propriamente dita, nós vamos ter com Santo Agostinho, tá certo? Que dá esse início para a coisa de repugnância, de algo que era condenável, e Santo Agostinho é que vai estabelecer o fato do suicídio ser condenado, ser pecado, ser execrível, ser algo que é totalmente abominável para a sociedade. E é ele que vai estabelecer as regras para que o indivíduo ele não seja enterrado no cemitério e também pegando culturas outras, no caso culturas pagãs, ele vai esquartejar esse suicida e pegar todos os bens dele e doar para a igreja, como uma forma de retributo por aquilo que ele fez. Tá? Então, o suicida na Idade Média ele não tinha esse privilégio de ser enterrado em Terra Santa, segundo Santo Agostinho. As mãos e pés e cabeças teriam que ser cortados e espalhados ao redor das pessoas. Todos os bens eram recolhidos, a família ficava totalmente miserável e era dado para a igreja. Olha que visão nós temos, tá certo? E tinha uma outra coisa que também é interessante. A família não poderia mais falar o nome daquela pessoa. Do ponto de vista histórico, do ponto de vista psicanalítico, psicológico, eu eliminava aquela pessoa do meu contexto familiar. Ela não mais existia. E esse conceito de Santo Agostinho ele vem até os dias atuais. Quem já ouviu falar aqui de enterro de suicida? É muito raro. Não, foi uma coisa que deu nele. É um problema de cabeça. Rarissimamente a família coloca, não, meu filho se suicidou. É muito difícil, porque também é uma situação extremamente dolorosa. Mas esse atavismo, essas estruturas psicológicas que foram sendo colocadas de geração a geração,
ou seja, transgeracional, eles vêm chegando até o nosso dia com grande força. Tanto é que vai se divulgar muito aí afora. Não, suicídio não se fala. É tabu. Fala baixo se ele cometeu suicídio. Não se pode falar isso. Enquanto que hoje nós percebemos que a afirmativa de Jesus lá na presença de Pôncio Pilatos, quando ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis o suicídio, diminuiremos em muito os casos de suicídio na sociedade humana. Com relação ao estudo espírita, nós não abordaremos, tá certo? Embora se tenha muitas passagens na própria codificação e posterior à codificação, como Ivone do Amaral Pereira, os próprios escritos de Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles na sua série psicológica, que vão abordar sobre o suicídio. Essa temática a gente deixa para os nossos irmãos que trabalham também com essa visão mais espírita do suicídio, né, os irmãos do GEAV. E a gente teve esse cuidado de não colocar, embora seja um fato interessante, que a religiosidade ou a manifestação religiosa está se preocupando em abordar essa temática dentro do seu seio. Por quê? Porque não se suicidam só pessoas que são ateias. Se suicidam católicos, se suicidam evangélicos, se suicidam espíritas, se suicidam pastores. Recentemente nós temos aí na mídia o caso de uma cantora famosa, evangélica, fervorosíssima, que matou o marido, né, esquartejou ele e depois cometeram o suicídio. Então não é necessariamente o apego à fé, o apego à religiosidade que vai tirar ou apagar das nossas mentes a ideia do suicídio. E o Renascimento, ele traz, né, do ponto de vista cultural, não só o aspecto científico, filosófico, mas também vai trazer para cada um de nós um outro aspecto do suicídio. Nós passamos da liberdade de ação, lá na Grécia e Roma Antiga, chegamos no interdito, na Idade Média, e agora nós vamos ter um outro aspecto do suicídio, doença mental. E os filósofos positivistas do Renascimento, eles acreditavam que a pessoa que comete o suicídio era louca. Ela tinha um problema mental, ela tinha um transtorno de alguma forma que era colocado na sua mente ou que se desenvolvia na sua mente, que fazia com que ela cometesse o suicídio. Existe um grande sociólogo chamado Émile Durkheim, e ele coloca em 1894 já uma sistematização, já a nível de idade moderna. E o Émile Durkheim ele vai dividir o suicídio em categorias, né, em tópicos para didatizar. Talvez da mesma forma que Allan Kardec fez com o Livro dos Espíritos, o próprio Evangelho, o Livro dos Médiuns, ele didatizou a coisa para ficar mais prática de nós compreendermos. O Émile Durkheim, já na década de 80, ele também sistematiza, ele começa a se preocupar, já que o índice de suicídio estava aumentando muito naquele momento. E aí nós vamos ter o suicídio egoísta, que é aquele indivíduo que eu quero morrer, embora no contexto familiar eu quero morrer e pronto. Morri. Entretanto, ele esqueceu das consequências disso. Porque todas as vezes que o indivíduo se mata, tira a própria vida, as pessoas que estão ao seu redor, quer seja do contexto familiar, quer seja do contexto social, também são atingidas. Uma parte delas emocionalmente morre. Do ponto de vista ainda do Émile Durkheim, nós temos o suicídio altruísta, tá certo? São aquelas pessoas que vão para a guerra, sabendo que vão morrer, mesmo assim vão. Eu sei que eu vou morrer nesse tiroteio, mas eu vou defender minha pátria. Isso ele chamava de suicídio altruísta. O suicídio anômico, por conta das transformações sociais. Vamos dar um exemplo básico que existiu no Brasil. Na época do presidente Collor, nós tivemos que ele pegou todas as poupanças de todos os brasileiros. Muitos cometeram o suicídio. Durante uma transformação social, nós vamos ter pessoas que perdem tudo, não suportam essa perca e aí cometem o ato de suicídio, que para Durkheim é o suicídio anômico. E por último, o suicídio fatalista, ainda na visão de Durkheim, são aquelas pessoas que não aguentam determinadas situações da relação patrão-empregado. Por exemplo, os escravos de antigamente, embora a história esteja ainda engateando para conhecer o nível de suicídio que os escravos passaram,
mas já existem relatos de que muitos escravos, não suportando a sua retirada lá da África, vindo para o Brasil, nem suportavam também a escravatura imposta por nós lá no passado. Né? Quando eu digo nós no passado, e aí eu estou dando uma visão mais espírita da coisa. Atualmente nós vamos ter o suicídio assistido, já um autor chamado Diniz Filho, ele trabalha na Universidade de São Paulo, é um dos grandes pesquisadores nessa área de suicidologia. Ele, em 2006, ele descobriu esse suicídio assistido, que a pessoa quer que outras pessoas assistam o seu suicídio. Além disso, o suicídio passivo. Aquela pessoa, olha, não, você tá ruim, por que você não se mata logo? Ah, tá, eu tenho que me matar porque eu sou doente, né? Eu estou com câncer, então eu vou me matar, eu vou morrer mesmo. Então, mais cedo ou mais tarde, eu vou estar morrendo. Esse é o suicídio passivo. Quando há uma indução e a pessoa acata essa indução. E, mais recentemente, nós temos o suicídio de aniversário. Ou seja, como a gente colocou lá mais atrás, a pessoa que comete o suicídio, ela faz uma reverberação desse ato em toda a família, em todos os amigos. E essa reverberação, dependendo de como está o estado emocional da pessoa, pode induzir a ela o ato do suicídio. Em que sentido? Meu pai, uma hipótese, tá certo? Ele não cometeu, ele cometeu suicídio no dia 8 de dezembro. Todo aniversário dele de morte, eu entre numa profunda depressão, numa profunda melancolia, e se o meu estado emocional não estiver bem para suportar essa depressão, eu entro no estado de suicídio, ou na ideação propriamente dita. Então, muitos casos são relatados de pessoas, tá certo, que cometeram o suicídio quando os pais ou amigos também completavam aniversário de morte naquele momento. Tá? E aí, em nível de Brasil, o que nós temos atualmente? A cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio. Então, nesse exato momento, nós estamos já com quase 20 minutos de palestra, várias pessoas, infelizmente, já não estão mais conosco. 11 mil tiveram a própria vida por ano, em média. Tá certo? Eles tiram essa própria vida. Quarta maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Homens, terceira maior causa, e mulheres, a oitava maior causa. E aí nós temos uma dualidade interessante. As mulheres são as que tentam mais o suicídio. Entretanto, morrem menos. Elas efetivam o fato bem menos. Já os homens, não. Eles tentam menos e morrem mais. Mas, Ricardo, por que isso? As mulheres, nas suas tentativas, elas não têm uma estrutura corporal, muitas das vezes para subir numa cadeira, colocar uma forca, colocar uma corda. Elas pensam mais no filho, na família. Como é que os familiares vão encarar isso? O homem não. Ele é pay-buff. É tiro, geralmente, ou então eles pegam a faca e passam na garganta. Tá certo? Como o homem ele é muito mais agressivo, então isso faz com que ele tenha um índice maior de suicídios. É só entre essa faixa? Hoje em dia, não. Eu estava vendo o vídeo do André Trigueiro ali, ele fala que o Brasil, na época que ele lançou esse livro, tá certo? Inclusive nós temos esse livro, era o 8º no ranking de suicídios a nível mundial. Hoje, nós estamos no 7º patamar. Então já subiu um pouquinho mais. O fato é interessante que, na época que esse estudo aqui saiu, que já foi em 2017, hoje nós estamos com a faixa etária muito mais aumentada. Nós temos crianças de 5 anos cometendo suicídio e idosos acima de 60 anos também cometendo o suicídio. Quando a gente fala de suicídio, nós estamos falando de uma epidemiologia. Nós estamos falando que algo que está se alastrando vertiginosamente. E aí, a cada 100 habitantes, nós temos que 11 já pensaram em suicídio. Nós devemos ter em torno de umas 90 pessoas aqui, aproximadamente. Então, nós temos em torno de 10 pessoas já pensaram em cometer o suicídio só nessa sala. Posso até negar, mas lá no fundo, nós já pensamos. 5 já planejaram.
3 tentaram. E apenas um, tá certo, foi atendido no serviço de emergência. O que é fato dentro do suicídio é que nós não temos ainda uma estatística segura. Por quê? Porque muitas das vezes, quando essa pessoa chega lá, quer seja no Instituto Médico Legal para fazer uma autópsia, o médico faz, não, ela morreu não foi de suicídio, não, ela morreu foi de intoxicação por veneno. Mas qual foi o real motivo? Suicídio. O laudo está intoxicação por veneno. O laudo tá certo? Fissura na traqueia. O laudo tá bala que atingiu, sei lá, o córtex pré-frontal. Não tá suicídio. Então esses dados ainda tendem a ser piores. Quando nós trabalhamos com suicídio, nós vamos ver que o suicídio, em 90% dos casos, a pessoa que está tendente a isso, ela apresenta um transtorno mental. E quando nós falamos de transtorno mental, a gente já começa com um leve preconceito. Isso é doido. Não necessariamente. Tá certo? O transtorno mental, na realidade, seria um processo em que a pessoa se encontra, pode ser temporário ou não, e aí vai depender da capacidade que o médico tem de auxiliar, no caso do psiquiatra, auxiliar esse indivíduo a voltar para a sua normalidade. Quer seja na questão do fluxo de serotonina no cérebro, se esse fluxo está mais aumentado, está mais diminuído, e aí com a medicação que se existe atualmente, é possível reverter cerca de 80% dos casos de ideação suicida. Mas, de um modo geral, o que é que nós temos? Um estudo de um dos grandes pesquisadores também lá da USP, o Bortega, ele analisou 15.629 casos de suicídio e nessa estatística, tá certo? O que ele encontrou? Que 36% tinham transtornos de humor. Ora estava muito feliz, ora estava muito triste, ora não queria falar com ninguém, ora queria falar com todo mundo. Cerca de 22%, né, tinham transtornos relacionados ao uso de substâncias, a drogadição. E essa drogadição ela está muito mais ampliada, não é só a cocaína, a heroína, a maconha, o haxixe, o BTS, o Ice, que são as drogas mais recentes. Mas existem outros tipos de drogas que são utilizadas que poderiam, tá certo, estar influenciando aí para que o indivíduo ele cometesse o suicídio. E aí vai a própria esquizofrenia, alguns que ainda não tiveram diagnóstico preciso ou outros diagnósticos que nós temos. Quando se fala do ponto de vista genético, porque até isso quiseram saber. Vamos dar uma olhada então na genética, saber se eu cometendo suicídio, o meu filho também tem tendências a isso. Acharam pistas, tá certo? E essas pistas que acharam, tá? Elas estão ligadas a genes, principalmente os genes da serotonina. No caso aí os 5-HT1A, 5-HT2 e por aí vai, que são secreções que são aumentadas ou diminuídas no caso de indivíduos que têm o suicídio. E o suicídio na internet? Ele tem aumentado vertiginosamente, como o Tracy Hanson Why, tá certo? Que é uma série de TV que muito jovem gosta, onde a maioria dos jovens cometem suicídio. Tem a Momo, todos nós com essa boneca maravilhosamente linda, bem desenhada. Tem aí adaptador para suicidas, quando você quer tirar a sua própria vida através da eletricidade. E aí nós temos ainda também a baleia azul, também conhecidas de cada um de nós. Então, as nossas crianças, os nossos filhos, correm sérios perigos por conta dessa divulgação da internet. E ainda tem aqueles que gostam de serem assistidos. Já viram alguém morrer ao vivo? Gaúcho tem morte assistida pela internet. O prazer de se mostrar morrendo e chocar as pessoas. Suicídios no Ceará. E aí, como é que nós estamos no Ceará? Em 2016, nós tivemos só 361 casos. 2017, 382. 2018, 432 casos de suicídio relatados pela Secretaria de Saúde. Um aumento vertiginoso de 15,1%, que é muita coisa. É muita coisa. E o que nós estamos fazendo? Sinais de alerta. Quando a pessoa fala, isso para mim é um fardo.
Eu me sinto sufocado, preso. Eu estou passando por uma dor insuportável. Eu quero me matar. Quando a pessoa já chega nesse nível, aí, inclusive tem os de humor, os de comportamento, que é o isolamento de familiares, não quero falar com ninguém, nós precisamos ficar alerta. E nessas palestras de suicídio, nós necessitamos tirar uma coisa chamada julgamento. Isso é frescura, menino. Sai dessa vida, vai viver, vai para um shopping, vai assistir um filme. Só quem sabe a dor que está sentindo é quem está passando. Por mais que seja algo simples para você, para aquela pessoa é extremamente doloroso. E nós necessitamos aprender a ter respeito pela dor do outro. O que é muito comum nós escutarmos quando alguém vem desabafar para a gente, vem contar as suas querelas, a pessoa diz, olha, eu levei um chifre, eu estou muito... Menino, isso é besteira. Sai dessa vida, a fila anda. Passa outro nele. Olha, quando eu era criança, aconteceu isso comigo, eu fiz foi assim, assim, assado. O julgamento, a não audição da dor do outro e, principalmente, as receitas. Nós adoramos passar receitas para todo mundo. Só que uma chave que abre uma porta não abre outra. Esse é o trabalho do CVV. É tentar compreender essa dor, fazendo com que essa pessoa, por ela mesma, encontre a resposta para as suas aflições. Exemplo aí bem típico, peguei agora da internet. Uma pessoa chamada Patrícia Santiago, às 22 horas, colocou o seguinte: a vida é feita de escolhas e eu escolhi morar com Deus. Opa! Suicídio à vista. Outro exemplo, não é suicídio quando se já está morto por dentro. Game over. Alerta de suicídio. E aí eu tenho uma resposta dessa pessoa aí, uma das respostas que diz o seguinte: se precisar desabafar, estou aqui. Isso é um rapaz chamado Gemidão do Zap, né? Qualquer coisa é só falar. Setembro Amarelo aí, gente. Fala, pessoa. Nossa, que drama. Para de fazer-se de vítima. Essa pessoa está preparada para ajudar uma pessoa que está com ideação suicida? Não é drama, não é para chamar atenção, nem é falta de Deus e muito menos frescura. Quando nós colocamos a questão do suicídio, nós precisamos nos despir do julgamento. Nós necessitamos nos esvaziar para poder escutar o outro em toda a sua totalidade. E respeitar a dor do outro é uma das coisas mais importantes que nós necessitamos aprender a fazer. Porque nem sempre nós respeitamos quando o outro está com dor. Exemplo simples. A pessoa está lá. Ai, uma barata! Menino, deve ser besta. Mas a barata, a visão da barata causou uma dor emocional. E nós fizemos o quê? Deixa de ser besta. Nós fizemos repreendê-la. Nós respeitamos a dor dela? Não. Exemplo simples. E o comportamento suicida passa pela ideação. Está aqui nas ideias. Às vezes não conta-se para ninguém. O próprio ato em si, tá certo? A tentativa e o próprio risco de suicídio. Uma vez que você tenta o suicídio, você vai sempre tentar? Não necessariamente. Você pode sair daquela situação. Comportamento suicida ao longo da vida, isso eu já falei para vocês. E a regra dos 4 Ds. Depressão, desesperança, desamparo e desespero. Mais as frases de alerta. Em psicanálise nós colocamos ainda, tá certo? A melancolia. A melancolia é o início da depressão. Estou triste, estou com angústia dentro de mim. Mas juntando melancolia com essas 4 frases, nós temos aí a regra dos 4 Ds. Além disso, o que é mito e o que é verdade? Quem fala em suicídio não comete suicídio. Aquela frase, cachorro que muito ladra não morde, isso não é legal. É uma frase infeliz que foi criada. Às vezes, cachorro que ladra morde sim.
E nós vamos chorar amargamente a dor de não ter ajudado, de não ter dado ouvidos. Suicidas têm intenção absoluta de morrer? Não. Suicidas necessitam matar uma dor psíquica. E, às vezes, a única forma que ele tem de matar a dor é matando o corpo físico. Para ele, é ainda a única solução. Ocorrem sem avisos? Não. Todas as vezes que uma pessoa vai cometer o ato do suicídio, ela dá sinais. Sinais claros. Nós é que ainda não estamos sabendo identificar esses sinais. E aí você não está só. Nós temos uma campanha aí muito bela do Setembro Amarelo, tá certo? Que nós do CVV, do Centro de Valorização da Vida, não fazemos só em setembro, mas fazemos ao longo de todo o ano. Porque não se comete suicídio só em setembro. Se comete suicídio em janeiro, fevereiro, março, dezembro e por aí vai. É uma campanha permanente nossa. É uma campanha de valorizar a vida, de fazer com que essa pessoa, de uma forma muito delicadamente, perceba que ela pode sair dessa situação, dessa ideação. Rio de Janeiro, São Paulo e Minas são ainda os estados que mais falam em suicídio, no sentido de estar abertos. Estão se abrindo as portas das escolas, estão se abrindo as portas de PSFs, estão se abrindo a porta de hospitais, porque as pessoas estão despreparadas para lidar com essa temática do suicídio. Por que estão despreparadas? Porque existe dentro de nós a cultura do aconselhamento. Existe a cultura de nós do julgamento. E nós necessitamos perder essas características para poder trabalhar com o suicida. Ele não quer ser aconselhado, ele quer que a dor pare. E como fazer para essa dor parar? É necessário ter também esse conhecimento científico. Mulheres falam mais, isso aí eu já coloquei. E aí uma frase bem interessante do Chico Xavier. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Conhecer o suicídio na realidade é fazer com que essa pessoa, certo, fique mais atenta, fique com um olhar mais clínico, fique mais acessível às pessoas, ao dor do outro. E o que é esse Centro de Valorização da Vida? Recentemente foi divulgado um número chamado 188, que é uma parceria com o Ministério da Saúde, onde ele está se popularizando, tá certo? E como que nasce o CVV? Ele nasce, na verdade, nem propriamente chamado de CVV, com um bispo chamado Chá de Vará, lá na década de 30, onde nesse momento ele começa a perceber que existem muitas pessoas querendo se falar. Querendo falar. E ele coloca um anúncio. Eu, Chá de Vará, bispo anglicano, estou aqui para ouvir a sua dor. Teve pessoas de toda Londres, de todos os países que vieram para falar com ele. Inclusive pessoas que atravessaram o Canal da Mancha para conversar, simplesmente ser ouvido. E aí o Chá de Vará, ele cria um trabalho chamado Samaritanos. Tá certo? E o Samaritanos, ele é interessante porque ele tem essa característica muito próxima, é um parente quase gêmeo do CVV. No mundo, chama-se Samaritanos. No Brasil, foi criado o Centro de Valorização da Vida em junho de 1961 por jovens da Mocidade Espírita da Federação Espírita do Estado de São Paulo, na época comandada por Edgar Armond, um dos autores espíritas, aí, principalmente quando ele coloca no livro Exilados de Capela. E Edgar Armond, ele traz essa entrevista e entrega para uma das pessoas, que na época era chamada de Jacques Conchon, tinha em torno de 19 anos. Ele ainda nem estava começando a faculdade de engenharia. E Jacques Conchon, ele recebe de Edgar Armond uma reportagem do Chá de Vará, dizendo o seguinte, com um bilhetinho: para quem quer trabalhar, esse é um bom começo. E naquela época, já na década de 60, nós tínhamos um índice de suicídio altíssimo. E aí começou a Mocidade Espírita da Federação Espírita de São Paulo se reunindo. O que a gente vai fazer? Alugaram uma casa. E nessa casa colocaram a placa. Aqui se escutam as pessoas. Muitas procuras, muitas demandas. Na época tinha em torno de 50 jovens, somente ficaram em torno de 3, 4 jovens sustentando esse trabalho de escutatório, de escutar o outro, sem julgamento, sem preconceito,
mas se anulando, aspas, né, se zerando para poder escutar o próximo com maior amor. Chico Xavier ele tem uma parceria importante no surgimento do CVV. Quando ele relata, né, Jacques relata na época, que ele chegou aí para o Chico Xavier perguntar o que ele achava. E os espíritos naquele momento disseram: olha, Jacques, o trabalho vai ser perfeito. É isso mesmo, é isso que nós queremos. Entretanto, tá certo? Vai ser auxiliado por 2 outros. Quem é? E aí nós temos aí Francisca Júlia e Batista Capelos, ambos poetas que viveram, tá certo? Mais no passado, na época do romantismo brasileiro, os 2 cometeram suicídio. E vieram novamente, retornaram aos páramos terrestres para poder auxiliar no desenvolvimento do trabalho. Entretanto, tá certo? Naquele momento nós tínhamos uma vinculação com o movimento espírita. E nós reconhecemos isso. Mas o fato de adotarmos uma bandeira espírita fez com que muitos voluntários não se vinculassem ao CVV. Se eu sou evangélico, eu não vou me vincular a um movimento espírita. Se eu sou budista, eu não vou me vincular ao movimento espírita. E aí nós temos um pouco de preconceito. Então, para abarcar todas as pessoas, o CVV atualmente tem como religião o amor. Não se adota nenhuma religiosidade dentro do centro de valorização da vida, a não ser o amor. Chegando lá, o Ricardo, que é espírita aqui, ele tem como religião o amor. Chegando o evangélico lá no CVV, ele tem como religião o amor. Chegando o irmão que trabalha com candomblé, se é voluntário, é o amor que ele vai estar pregando. É o amor que ele vai estar ministrando aquelas pessoas que precisam de auxílio. Tá? Então, hoje em dia, o CVV ele não tem partido, ele não tem religiosidade, ele não tem time de futebol. Tanto é que, geralmente, quando nós vamos para o CVV fazer algum tipo de atendimento, nós vamos com blusas ou roupas neutras, para demonstrar que nós acolhemos a qualquer tipo de pessoa, independente do credo, da religiosidade ou de qualquer outra coisa. E aí nós temos o Jacques André Conchon, um dos fundadores, tá certo? Que em 62 ele descobre os samaritanos. Em 1977 ele começa a expandir para todo o Brasil, saindo das portas de São Paulo. Hoje ele já voltou para o mundo espiritual, não está mais conosco, estando somente o Robert, que está ainda conosco, mas já é bem velhinho, ainda atuando como voluntário no serviço de escutatória dos moldes do CVV. Hoje em dia o CVV está em todos os estados, quase todos os estados. Não estamos ainda no Acre e Rondônia, tá certo? Por conta ainda das questões de política, das questões de expansão que nós necessitamos para poder atuar. Tá? Mas é uma tendência nossa estar em todos os locais. Temos atualmente hoje 105 postos, sendo que 15 postos apenas são 24 horas funcionando. Então nós necessitamos de mais voluntários, nós necessitamos de mais pessoas para trabalhar conosco na luta contra o suicídio a favor da vida. Aí uma foto, né, da primeira ligação dessa voluntária, da Missaio Ishioka, lá em São Paulo, às 16 horas, atendendo já uma pessoa que liga para o CVV. Na época, era um número grande, hoje é um número mais tranquilo, que é 188. E o Centro de Valorização da Vida oferece o quê? Além do programa de prevenção do suicídio, ele também oferece o Hospital Francisca Júlia, em homenagem a ela, que na época que foi fundado ele trabalhava com transtornos mentais. Hoje ele é mais, pela questão da psiquiatria, tem entendido que os doentes mentais eles não necessitam de um hospital, mas de uma acolhida maior. Nós temos o hospital aí de acolhimento. Além de caminho de renovação contínua, um programa para crianças, que são os amigos do ZIP, crianças de 6, 7 anos, que visa o desenvolvimento emocional. O CVV Comunidade, que atua magnificamente aí, em áreas como Brumadinho, como teve muito magnificamente também na época do incêndio da Boate Kiss, e em outras catástrofes que estão tendo aí. O CVV Comunidade ele vai lá, monta o seu postinho físico e começa a escutar as pessoas. Além disso, tem o CVV Gás, ainda não está implantado em Fortaleza, que são sobreviventes
do suicídio, tá certo? Mas é um sonho nosso de estar juntamente com essa visão de realizar, porque uma coisa é você tentar o suicídio, mas e depois? Fica o estigma, fica a dor, fica esse sentimento, essa ferida aberta dentro do teu interior, tá certo? Além disso, o CVV atende pelo chat, pela ligação 88, e-mail, endereço. A gente tenta fazer o máximo possível para acolher essa pessoa dentro da sua dor. Existem manuais, né? Então para entrar-se no CVV não é tão simples, é uma seleção, porque nós não podemos colocar pessoas com transtornos ou com qualquer dificuldade emocional para atender pessoas que estão também com dificuldade emocional. Aí a pessoa do outro lado da linha se suicida e você é o próximo. Nós não podemos fazer isso, tá certo? Tem uma seleção, dura em torno de 3 meses, com estágio, com observação, com entrevistas, né? E, acima de tudo, esse zelo com a outra pessoa, tá? Para que ela também possa estar bem. E falando abertamente de suicídio, são cartilhas que o CVV oferece para nos esclarecermos, para buscarmos essa verdade tão preconizada por Jesus, para que nós possamos ser libertos. O Amigos do Zip, essa logomarca aí, tá certo? Que trabalha com adolescentes, com crianças, trabalhando o emocional como temas como a morte, como a solidão, como a melancolia. E aí nós temos atualmente em cima a Rejane, que é a coordenadora atual do posto, e embaixo a Nilza Viana, que trabalha como coordenadora do CVV Comunidade. Ambas são guerreiras que trabalham expandindo esse posto, né, tentando levar esse acolhimento a pessoas tão doloridas, com dores tão ímpares. Como eu falo com o CVV? Chat, internet, Skype, carta. Carta? Sim, ainda usamos carta. Tá certo? Então, qual a abordagem do CVV? A abordagem do CVV se baseia na teoria rogeriana, ou de Carl Roger, a abordagem centrada na pessoa, basicamente no livro Um Jeito de Ser. Seja você mesmo. Todos nós temos capacidade de resolvermos qualquer situação, problema. Acreditar verdadeiramente que todos nós podemos resolver o nosso problema. Nós acreditamos. E nós estamos nos treinando a cada dia dentro do Centro de Valorização da Vida para percebermos que o outro, embora que ele esteja com a corda no pescoço, ele pode tirar e modificar a sua vida, amenizar aquela dor ou aprender a conviver com ela. Então, nós literalmente amparamos essas pessoas com todo o nosso coração, sem julgamentos, mas acima de tudo, reconhecemos que o outro está em primeiro lugar. E aí uma frase, para encerrar a nossa fala, uma frase de Roger, tá? Que diz o seguinte: ser empático, ou seja, você se colocar no lugar do outro, é ver o mundo com os olhos do outro e não ver o mundo refletido, o nosso mundo refletido nos olhos dele. Vou repetir. Ser empático é ver o mundo com os olhos do outro e não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele. No momento em que nós vemos o nosso mundo, as nossas atitudes refletidas no lugar do outro, nós não estamos sendo empáticos, nós estamos sendo diretivos, comandantes. E aqui na Terra nós estamos necessitando aprender a ser mais humanos, a compreender que o outro tem direito de usar uma blusa mais apertada, mostrando as gordurinhas, e se ele se sente bem, não é ridículo. Ele se sente bem. E muitas das vezes nós somos diretivos. Exemplo básico na nossa casa. Mãe, eu quero vestir essa. Não, menina, essa roupa está horrível, feia demais. Isso é diretividade. Isso é não ver que o outro também tem desejos, tem escolhas. E é aprender a respeitar as escolhas do outro. Ricardo, e no CVV, se a pessoa quiser morrer, o que vocês fazem? Se ela realmente está decidida a morrer, nós vamos respeitar a decisão dela. Respeito absoluto em todos os momentos pela capacidade do outro de resolver o seu problema. Essas são as nossas palavras, tá certo? Esperamos que tenhamos conseguido demonstrar para nós como que nós vemos o suicídio.
mas acima de tudo, como que nós vemos o ser humano. E é um ser humano cheio de potencialidades. E essas potencialidades precisam ser exaltadas, respeitadas e, acima de tudo, nós necessitamos conhecer mais para melhor ajudar. Inclusive, é um dos temas, né, um dos preceitos do CVV é conhecer, estudar para melhor servir. Se eu não conheço, se eu não sei, eu vou estar colocando os pés, as mãos no lugar da cabeça. Então, o nosso lema é estudar sempre, trabalhar sempre para melhor servir a esse próximo, a essa outra pessoa. Hoje é ele que está passando por essa situação. Amanhã posso ser eu.